todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, hoje como tem estado em todos os dias da nossa vida. Eu inicialmente gostaria de agradecer a USE pelo convite que nos foi feito para participarmos deste 41º mês de Kardec. Era uma cidade muito linda, localizada ao norte do Lago de Genezaré. Suas praias eram bonitas, as águas piscosas, e Jesus amava aquela cidade, Cafarnaum. Por isso, a cidade foi escolhida para o início da sua tarefa messiânica. Ali, ele iniciou, em casa de Simão Pedro, as suas tarefas de mensageiro de Deus, trazendo a lei de amor, a lei de Deus para orientar os homens e mulheres do planeta Terra, transformando a humanidade a partir da sua chegada ao planeta Terra. Por onde andava Jesus, ele ia divulgando a boa nova e ia realizando curas extraordinárias, atendendo enfermos do corpo, enfermos da alma, renovando o ânimo das criaturas e tudo fazendo em nome do amor. Bastava o seu olhar, a vibração da sua voz, a imposição de suas mãos, e Jesus ia caminhando, divulgando a sua mensagem de amor para toda a humanidade. Certa tarde, encontramos Jesus em casa de Pedro, no centro da sala, realizando a sua tarefa. Naquele dia, muitas curas foram realizadas. A tarefa foi árdua, era um clima quente. Pedro, na soleira da porta, olhava aquela multidão que cercava o mestre e notou que o Senhor parecia cansado. Mas ele pensava: como eu sou um homem feliz por ter sido convidado por Jesus para fazer parte da sua equipe de trabalho. Como eu sou feliz por a minha casa ter sido escolhida para essa tarefa. E enquanto ele ia olhando Jesus, ele pensava: como é bonito o mestre, cabelos claros, olhos azuis, brilhantes, porte, que não chegava a ser atlético, mas era um homem forte, determinado, ágil. Mas ele notou aquele cansaço no semblante do mestre e, abrindo espaço entre aquelas pessoas, disse a todos: o mestre está fatigado. E tirou-o dali da sala, levando para o fundo da sua casa, fundo que dava para o Lago de Genezaré. Árvores antigas, frondosas, cuja copa parecia um abraço de gratidão à natureza que se apresentava. Eram raízes altas. Jesus sentou-se embaixo de uma dessas árvores e começou a meditar, olhando as águas serenas, tranquilas do lago. Entardecer, a noite chegando, as primeiras estrelas já começavam a brilhar no firmamento. Essas luzes se refletiam naquela água. Era uma paisagem admirável. E Pedro continuava observando Jesus, notou que pequenas lágrimas caíam de seus olhos, molhando-lhe o rosto. Senhor, choras? Jesus não respondeu. E Pedro continuou olhando Jesus. Senhor,
vejo que choras. Certamente, esse choro, essas lágrimas são de alegria pelo trabalho realizado nesta noite, nesta tarde. Foram muitas curas, o trabalho obteve muito êxito. As suas lágrimas são de felicidade. Não, Pedro. Eu não choro de alegria. Eu estou chorando pelas criaturas que recebem os tratamentos aqui realizados. São criaturas, muitas delas imprevidentes, insensatas, que não entenderam a minha mensagem, não compreenderam o que eu estou aqui fazendo. Nem tu, Pedro, nem eles me compreendem. Naquele momento, enquanto Jesus travava um diálogo com Pedro, numa taverna, uma hospedaria em Cafarnaum, Natanael ben Elias festejava com alegria infantil entre homens embriagados, mulheres infelizes, tonéis de vinho, e diziam a Natanael: conta-nos o que foi que aconteceu, relata-nos a sua cura. Eu vivia num catre imundo, sem qualquer movimento dos meus membros. Minhas pernas estavam enrijecidas, os meus braços paralisados. O meu corpo repleto de feridas. Eu já esperava a morte como solução para o meu sofrimento. Quando ouvi dizer que um profeta estava em Cafarnaum, seu nome é Jesus de Nazaré. Quando eu ouvi essa notícia, imediatamente dentro de mim eu senti que ele poderia me curar. Pedi a alguns amigos que levassem-me no meu catre até a casa de Simão Pedro, onde ele estava realizando os atendimentos. E ali, chegando, os meus amigos, cada um carregando-me de um lado, a multidão era muito grande, era impossível chegar onde estava Jesus. Mas um deles teve uma ideia. Subiram por trás da casa de Pedro, tiraram uma parte do telhado, da cobertura da casa, amarraram cordas na maca e desceram-me onde estava Jesus. Ele me olhou, eu olhei para ele e vi um brilho estranho, diferente nos seus olhos. Parecia que ele me esperava. E a maior surpresa foi quando ele se dirigiu a mim. Natanael ben Elias, crês que eu te possa curar? Espanto geral. Eu nunca havia visto aquele homem, ele nunca me viu, ele nunca foi na minha casa, nunca fui na casa dele. Como ele sabia meu nome? Natanael ben Elias, eu sou o bom pastor, e das ovelhas que o Pai me confiou, eu conheço nominalmente, uma por uma. Crês que eu te possa curar? Sim, eu creio. Teus pecados estão perdoados. Burburinho geral. Escribas e fariseus que ali estavam presentes pensavam: blasfêmia. Quem é esse que aí está, que tem o poder de perdoar pecados? Natanael também teve o mesmo pensamento, mas Jesus, lendo o que se passava, disse: o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Natanael ben Elias, levanta-te e anda, pega o teu catre e vai. Não peques mais, para que não te aconteça pior. E a partir daí, o meu corpo ficou curado, a minha pele limpa, as feridas desapareceram. Peguei a minha maca imunda
agradeci e saí. E aqui estou, festejando a minha cura. Natanael, então festejemos o seu retorno à vida, o seu retorno ao prazer, às mulheres, ao vinho, à música estridente. E assim continuaram Natanael, aqueles homens embriagados, as mulheres, se divertindo entre os tonéis de vinho. E lá, embaixo da árvore, atrás da casa de Pedro, continuava o diálogo. Senhor, dizia Pedro, por que dizes que nem eu, nem eles te compreendemos? Porque entendes que nós não percebemos os seus ensinamentos, se nós estamos muito felizes com as notícias do reino de Deus. Simão, neste momento, numa das tavernas de Cafarnaum, Natanael ben Elias, que recebeu a sua cura esta tarde, equivocadamente festeja e comenta os acontecimentos de hoje. E os muitos que recuperaram a voz, os que recuperaram a visão, os que voltaram a andar, que tiveram sua pele limpa, estão de maneira equivocada, em desequilíbrio, festejando e criando para si mesmos dificuldades maiores, com problemas que podem ser mais prejudiciais ainda às suas vidas. E muitas vezes esses novos problemas são irreversíveis. Simão, a boa nova não é mensagem para alegrias fugidias, passageiras, que se esvaem ao primeiro aborrecimento. A boa nova é mensagem não apenas para o futuro, mas é para o presente, para que a criatura humana, em recebendo a mensagem que eu trago do Pai, possa se transformar, reequilibrando-se, e que a humanidade possa se recompor para encontrar a paz e a alegria. Mas, Senhor, os homens não o entendem e será sempre assim? Não, Pedro. Quando a dor houver amadurecido os espíritos, eu enviarei alguém para, em meu nome, recordar tudo o que eu tenho ensinado e ensinar muito mais. O Consolador trará notícias que farão com que as criaturas possam entender tudo aquilo que é a realidade, que é a verdade da vida, e se transformarão para fruírem das bênçãos da vida eterna. Mas, Senhor, diz Pedro, e esse Consolador será entendido, será aceito de imediato? Não, Pedro, em princípio não. As disciplinas que curam e educam, as mais eficientes, são severas, exigem transformações e, por isso mesmo, indesejadas. Porém, o Espírito de verdade, a doutrina consoladora, ficará indefinidamente junto aos homens. E paulatinamente fará com que essa transformação se realize e os homens, toda a humanidade, possa encontrar a paz e a vida de alegria sem jaça. A função da doutrina consoladora será eliminar velhos óbices, eliminar obstáculos, tirar dificuldades e reestruturar a ordem social através do amor.
esse amor que fará com que todas as criaturas encontrem, através da solidariedade, aquilo que mais buscam para a serenidade de seus corações. Essa será a ordem nova, a ordem de amor e de felicidade. Pedro, com alegria incontida, ouvia o mestre, que naquele instante parou. Os séculos passaram rapidamente na ampulheta dos tempos. 18 séculos depois, quando o mundo estava atravessando fase extraordinariamente dolorosa, o velho mundo ardia em conflitos. Era o ódio que campeava por todos os lados. A ciência se arvorava em dona da verdade, dizendo que a religião não é nada, Deus não existe, o que interessa é o mundo de agora, é o hoje. E as religiões, a mensagem do Cristo, 18 séculos depois, encontrava-se entregue às riquezas e ao poder, sob o domínio dos reis da época. Ninguém na militância cristã. O mundo ia para o caos. Em toda parte, a insatisfação e o sofrimento. E na América, a escravidão. Mas, segundo nos relata Castro Alves, num poema chamado A Era do Espírito, pela psicografia de Valdo Rodrigues, Valdo Vieira, diz assim: mas o espaço se descerra. Jesus, no esplendor dos sóis, recruta gênios e heróis a iluminar o porvir. De polo a polo na terra, acendem-se etéreas lâmpadas, mensagens brotam das campas ao toque de ressurgir. Aos clarões da imensidade, Kardec chega e inaugura a doutrina viva e pura da razão à luz do bem. O Espírito de verdade semeia a divina messe. O Evangelho reaparece nas vozes do grande além. Brotam preces, falam tumbas, dançam mesas, palmas, hossanas aqui e ali. Consciências dantes presas rompem torva cidadela. Pastor, guiando a procela, Jesus conclama: servi. E final do século XVIII, início do século XIX, no ano de 1804, no dia 3 de outubro, na cidade de Lyon, na França, nasce um menino que recebeu o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. De família de juristas, família ilustre, desde a infância mostrou outros pendores, outras vontades. Terminado o ensino fundamental em sua cidade, foi estudar na cidade de Verdun, na Suíça, no colégio de Pestalozzi. Terminado o seu estudo, volta a Paris. Casa-se com Amélie Gabrielle Boudet e a sua tarefa profissional foi em diversas atividades: tradutor, contador, pesquisador, professor, escritor de diversas obras, muitas delas adotadas pelas academias de ensino da França. O professor Rivail tornou-se uma criatura célebre na França. E, por volta do ano de 1850, ele teve os primeiros contatos com os fenômenos chamados fenômenos espíritas, as mesas girantes. E ele era estudioso do magnetismo. Interessou-se porque viu que nas mesas girantes as respostas dadas eram inteligentes, então a causa haveria de ser inteligente. Recebeu diversos livros com perguntas e respostas e, graças à sua capacidade didática extraordinária,
ele deu a lume a primeira edição de O Livro dos Espíritos, no ano de 1857, com 501 perguntas e respostas em método científico. 3 capítulos, para depois, em março de 1860, acrescentar mais 517 perguntas e respostas, num total de 1.018 perguntas e respostas, em 4 partes, dividido conforme o estudo feito pelo doutor, professor Cosme Massi, dia 31, na sequência do mês de Kardec, nós receberemos na nossa cidade o professor Cosme Massi, que virá falar a respeito da estrutura do Livro dos Espíritos e de Jesus à luz da doutrina espírita. Será um seminário e uma palestra. Estudo extraordinariamente importante para quem quer conhecer a doutrina espírita. O Dr. Cosme Massi, num livro extraordinário chamado Estrutura Didática do Livro dos Espíritos, ele nos ensina que essas 4 partes da edição definitiva, a edição atual, compõem cientificamente a doutrina dos Espíritos. A parte primeira, determinando Deus, a criação, nos dando os elementos gerais do universo, Deus, o Espírito e a matéria, a criação dos seres vivos e o fluido universal. Na parte segunda, nós encontramos da vida espírita ou do mundo dos espíritos. Vamos conhecer como vivem os espíritos, ora no plano espiritual, vindo do plano espiritual, reencarnando na matéria, da matéria retornando ao plano espiritual, vivendo no plano espiritual, vivendo no mundo material e no mundo material interagindo no mundo espiritual e vivendo no mundo espiritual, interagindo no mundo material. Nós vamos entender da reencarnação, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade dos mundos habitados, para então, na terceira parte, nós recebermos como isso tudo funciona através das leis morais, as leis de Deus, a lei natural, a única que é imutável, a única capaz de transformar as nossas vidas, estabelecendo os deveres que nós temos com Deus, na lei de adoração e na lei do trabalho, para conosco mesmos, na lei do progresso, da reprodução, na lei da conservação e na lei de destruição, e dos deveres que nós temos para com o nosso próximo, através da lei de sociedade, da lei de liberdade, da lei de igualdade, e todas elas enfeixadas na lei de amor, de justiça e de caridade. E, finalmente, já conhecemos o objeto do estudo, o espírito, como vivem os espíritos e as leis que regem essa situação de como devemos fazer para a nossa evolução. E, finalmente, na parte quarta das penas e consolações, nós vamos entender o que acontece quando nós cumprimos ou descumprimos a lei de Deus, através da nossa felicidade ou através das nossas dificuldades no plano espiritual. E é essa doutrina que vem responder os questionamentos que o homem tem através de todos os séculos. Quem eu sou? De onde eu venho? O que eu estou fazendo aqui? E qual é a estação do nosso destino? A doutrina dos espíritos nos traz as respostas.
somos espíritos imortais, criados por Deus. Estamos aqui na Terra em processo de evolução para atingirmos a estação final do nosso destino, que é atingirmos o estágio de espíritos puros. Quando então trabalharemos com o Criador, como co-criadores na manutenção do equilíbrio do universo. E é essa doutrina maravilhosa do Livro dos Espíritos que nos traz ensinamentos básicos, nos traça os pilares necessários para que nós encontremos tudo aquilo que nós queremos. Nós queremos é ser felizes, nós queremos ter serenidade, nós queremos encontrar paz. E é através desses ensinamentos que Allan Kardec recebeu dos espíritos superiores, amando de Jesus, que nos consolam, que esclarecem os porquês da nossa vida. E é essa doutrina maravilhosa que não apenas traz a cura para os nossos males, muito além. A doutrina espírita, esclarecedora, consoladora, ela extirpa a causa do nosso sofrimento, porque nos ensina como nós devemos realizar a nossa vida, como nós devemos estabelecer o roteiro da nossa existência para alcançarmos esse estado de plenitude espiritual. É esse livro que salva vidas. É esse livro que traz o consolo, que traz a paz que nós necessitamos. E é esse livro que nós vamos encontrar uma página de Hilário Silva, no livro O Espírito de Verdade, chamada Há um Século. E Hilário Silva nos diz assim: era uma manhã de abril, manhã fria, manhã chuvosa. O professor Revail estava em sua casa e ele estava muito triste, muito preocupado, muito acabrunhado, desanimado quase. Ele estava sofrendo muita pressão. Ele recebia cartas que riam das suas atividades. Era como se recebesse pedradas na sua vida. Ele realmente estava desanimado. Quando a Madame Rivail, sua esposa, como ele chamava a doce Gabi, trouxe-lhe um embrulho muito bem confeccionado, muito bem feito. Então, ele começou a abrir aquele embrulho e a primeira coisa que ele encontrou foi uma carta. E ele leu: prezado senhor Kardec, afetuosos abraços. Agradeço imensamente ao Senhor e anexo um livro pedindo, antes de tudo, que o Senhor não pare, que o Senhor não desanime, que o Senhor não desista da sua missão de renovação da humanidade. E eu digo isso e envio junto a história do livro, porque eu tenho fortes razões para assim proceder. Eu sou, desde a meninice, encadernador e trabalho em uma grande casa desta capital. Há 2 anos, casei-me com aquela que se mostrou ser a minha companheira ideal.
vivíamos felizes, com amor, muita paz, nos amávamos muito. Éramos realmente felizes. Quando, há 2 meses, insidiosa doença levou Antoinette para outra vida. E eu fiquei desesperado. Achei que não suportaria mais. O primeiro pensamento era de também morrer. E comecei a arquitetar projetos de pôr fim à minha vida. Muitas vezes passava pelo Rio Sena e namorava aquelas águas, aquela correnteza. Para mim seria fácil, porque eu não sei nadar. Comecei a faltar ao trabalho, comecei a não fazer as coisas direito, e o meu chefe severo ameaçava-me com a dispensa. Eu estava perdido. Eram noites de insônia e dias angustiosos. Certa madrugada eu já não aguentava mais. Então, levantei-me e procurei a Ponte Marie. Quando eu coloquei a mão direita na mureta para saltar, alguma coisa, um objeto umedecido caiu meus pés. Abaixei-me, peguei, era um livro. Tinha luz muito frágil na mureta. Fui embaixo daquela lâmpada, abri o livro e li. Este livro salvou-me a vida. Leia-o com atenção e tenha bom proveito. A. Lohan. Senhor Kardec era o livro dos Espíritos. Eu li a obra e, agradecido, eu a partir de agora, eu dou ao Senhor de presente o mesmo livro, contendo aquela mensagem e com outra que eu mesmo escrevi. Autorizo que o Senhor faça o que lhe aprouver com este livro. Mais agradecimentos, a data, o local, o nome do remetente, a assinatura. Allan Kardec desembrulhou então o livro e viu um volume ricamente encadernado. Na capa, as iniciais de seu pseudônimo. E ele, abrindo, leu no frontispício a mensagem de A. Lohan. Este livro salvou minha vida. Leia-o com atenção. Tenha bom proveito. E logo abaixo, outra mensagem. Salvou-me também. Meus agradecimentos. Que Deus abençoe a todos aqueles que colaboraram com esta publicação. Joseph Perrier. Allan Kardec sentiu-se renovado. Era uma outra criatura interiormente. Aconchegou o livro ao peito e lágrimas caíam de seus olhos. E ele pensava, vou continuar o trabalho. É árdua a tarefa que os espíritos superiores colocaram nas minhas mãos. Mas nós vamos conseguir. Abriu a janela, respirou a longos haustos, viu na rua passar mulheres operárias, velhinhos, crianças, sentiu-se renovado e continuou o seu trabalho, não mais se importando com as cobranças, com o dinheiro que faltava para dar continuidade à sua obra, com a pressão que recebia
de diversos locais. É esse livro que salva vidas. É esse livro que vai renovar a humanidade, que vai fazer com que nós entendamos realmente aquilo que Jesus conversava com Pedro, que nem o Pedro, nem as criaturas beneficiadas entendiam a mensagem. Mas, com a transparência trazida pela doutrina dos Espíritos, com a transparência que nós recebemos dessa doutrina maravilhosa, que salva vidas, e certamente há de ter salvo alguma vida entre todos nós que aqui estamos presentes, porque nós podemos, e eu digo por mim mesmo, ai de mim, não fosse os ensinamentos doutrinários, como nós estaríamos levando a nossa vida? Hoje, com os esclarecimentos recebidos da mensagem de Jesus, nós podemos entender os porquês das bem-aventuranças. Nós entendemos a maravilha dos ensinamentos do Mestre quando diz que nós podemos ser felizes, quando nos orienta a encontrar essa felicidade, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se formos ofendidos, nós perdoarmos não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Para sermos misericordiosos, como misericordioso é o nosso Pai. Para nós amarmos os nossos inimigos, para nós rezarmos por aqueles que nos perseguem e caluniam. Se alguém nos der um tapa de um lado, ofereçamos o outro. Se alguém quiser levar o nosso paletó, vamos dar também a camisa. Se alguém falar para nós caminharmos 1000 passos, vamos caminhar 2000 passos. Essa é a mensagem de Jesus, que 2000 anos depois a humanidade ainda não entendeu, a humanidade ainda não compreendeu, e a mensagem cristã permanece esquecida. A mensagem cristã ainda não brotou dentro das criaturas. Aquela luz que Jesus disse que brilhasse dentro de nós, ainda se encontra muito obscura, ainda se encontra muito no fundo da nossa alma. Brilhe a vossa luz. É como se nós tivéssemos que tirar do imo da nossa alma aquela pedra bruta e começássemos a lapidar, fazendo com que cada faceta se transforme numa luminosidade. E à medida que nós vamos lapidando, o nosso mundo íntimo vai crescendo, vai se iluminando. Essa pedra bruta se chama amor. E é o amor que nós temos que tirar de dentro de nós, fazer com que essa luz jorre de dentro de nós, porque é o sentimento que quanto mais nós damos, mais ele cresce, mais ele multiplica, mais nós recebemos. São esses os ensinamentos que a doutrina dos Espíritos vem nos esclarecer. E agora nós entendemos porque Jesus termina o Sermão do Monte nos dizendo que aquele que escuta a minha palavra e a coloca em prática, não basta apenas escutar. É necessário que nós coloquemos em prática o ensinamento. É semelhante ao homem previdente que construiu a sua casa sobre a rocha. E vêm os ventos, a tempestade, as águas, e a casa permanece firme, porque foi construído sobre terreno sólido. E aquele que escuta a palavra e não coloca em prática é como o insensato, que constrói a sua casa na areia. Vem os ventos, a tempestade das águas
e a casa cai, e grande é a sua ruína. Necessário nós alicercemos a nossa casa, a nossa existência, a nossa vida nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Porque com a nossa fé raciocinada, nós hoje entendemos os porquês. E nós sabemos que nós somos os construtores do nosso destino. Nós somos os construtores da nossa paz ou da nossa infelicidade. Nós somos os construtores da nossa alegria ou da nossa tristeza. A fé raciocinada é essa fé que faz com que nós enfrentemos com amor, com entendimento, todas as tempestades da nossa vida, todas as vicissitudes, todas as dificuldades, tudo aquilo que de qualquer forma é necessário para nos impulsionar para o progresso, nós realizamos com amor, com entendimento, cientes de que Deus é o nosso Pai, não nos abandona nunca, e Jesus é o nosso mestre, é o governador, ele é o timoneiro, é ele que nos conhece um a um e diz-nos que das ovelhas a ele confiadas, nenhuma se perderá. Cabe a cada um de nós, em recebendo esses ensinamentos, recebendo essa orientação, essa lição, nós partirmos para mãos à obra, porque tudo na nossa vida é o serviço, tudo na natureza é um anelo de serviço. Serve o vento, serve a chuva, serve a nuvem, serve tudo. Se tu, aquele que planta uma árvore, aquele que presta um serviço, o que tira a pedra do caminho, aquele que dá solução para o problema, onde houver um trabalho que ninguém aceite, aceita-o tu. E não imagines que apenas as grandes obras sejam de realização. Não, experimente fazer os pequenos serviços. Já imaginaram se não houvesse mais nada a fazer, se não houvesse um objetivo, um ideal a ser alcançado, como a vida não teria sentido? Então as pequenas atitudes, arrumar uma mesa, organizar uma biblioteca, pentear uma criança, Deus não para de servir, é o grande servidor. E é Ele que neste momento olha nas mãos de cada um, como a perguntar: já servistes hoje? A quem? A uma árvore? A um animal? À sua mãe? Ao seu irmão? Façamos, pois, o atendimento ao convite que Allan Kardec nos faz, constante, no final daquele poema de Castro Alves, quando ele diz: e na ribalta terrena, o direito renovado deixa o tropel do passado, conflitos de raça e de cor. Com triunfo volve o mestre e acende na mente humana do palácio a choupana a tocha do eterno amor. O mundo voga no misto de infortúnio e esperança, pranteia a sorrir e avança nas glórias, nas bênçãos do excelso Pai. Kardec reflete o Cristo e hasteia bandeira à frente num convite permanente: espíritas, trabalhai. Que Jesus nos abençoe a todos.